Em fevereiro de 2002, a polícia canadense entra na fazenda de Robert Pickton, em Port Coquitlam, Colômbia Britânica. O que encontram é o maior local de crime da história do país. Restos humanos de pelo menos 33 mulheres estão espalhados pela propriedade. Os investigadores suspeitam que o número real de vítimas pode passar de 49. Se confirmado, Robert Pickton seria o maior serial killer da história da América do Norte. A investigação levou quase 2 décadas para chegar até aqui. Para entender como chegou a esse ponto, é preciso voltar ao Downtown East Side de Vancouver. É o bairro mais pobre do Canadá. Em cada quarteirão há centenas de pessoas vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Desde 1983, mulheres começam a desaparecer desse bairro. Elas são trabalhadoras sexuais, usuárias de drogas, muitas delas indígenas. As famílias registram boletins de ocorrência. A polícia de Vancouver raramente investiga. Entre 1997 e 2001, mais de 60 mulheres desaparecem do Downtown East Side. Ativistas comunitárias como Elaine Allen pressionam as autoridades publicamente. A polícia minimiza a questão. A 50 quilômetros de Vancouver fica a fazenda da família Pickton. São 17 acres em Port Coquitlam. Robert Pickton mora e trabalha ali desde os anos 70. Ele cria porcos e vive sozinho. Na fazenda, Robert e seu irmão Dave organizam festas frequentes num galpão chamado Pig's Palace. Centenas de pessoas comparecem. Há álcool, drogas e trabalhadoras sexuais vindas do Downtown East Side. As festas continuam por anos sem interferência policial. Por quase 20 anos, mulheres desaparecem. Um homem vive ao lado de uma rodovia a 50 quilômetros das vítimas e ninguém faz a conexão. A pergunta que vai guiar toda essa investigação é simples. Como Robert Pickton conseguiu agir por tanto tempo sem ser parado? Robert William Pickton nasceu em 23 de outubro de 1949 em Port Coquitlam, Colômbia Britânica. Ele cresceu numa fazenda de porcos a menos de 50 quilômetros de Vancouver. Era o segundo de 3 filhos de Leonard e Louise Pickton. Louise Pickton era descrita por vizinhos como fria e dominadora. Relatos posteriores de assistentes sociais indicam que os filhos trabalhavam na fazenda desde a infância, sem supervisão adequada e em condições precárias. Robert frequentou a escola com dificuldade. Colegas o chamavam de sujo e isolado. Louise Pickton morreu em 1979. Robert e Dave herdaram a propriedade, avaliada em mais de $1 milhão canadenses. Robert nunca deixou a fazenda. Ele continuou abatendo porcos e acumulando máquinas e sucata no terreno. Na noite de 23 de março de 1997, Wendy Lynn Eistetter aceitou carona com Robert Pickton. Ela tinha 28 anos e vivia nas ruas do Downtown East Side. Pickton a levou até a fazenda em Port Coquitlam. Dentro da fazenda, Pickton agrediu Eistetter com uma faca. Ela conseguiu se libertar durante o confronto e fugiu pela estrada. Um motorista a encontrou com ferimentos graves e a levou ao hospital. Pickton também havia sido esfaqueado durante a luta. A polícia prendeu Robert Pickton no hospital. Ele foi formalmente acusado de tentativa de homicídio. Os investigadores encontraram algemas na fazenda e outros objetos que indicavam premeditação. Em janeiro de 1998, o promotor público decidiu retirar as acusações contra Pickton. A justificativa oficial foi que Eistetter seria uma testemunha pouco confiável diante de um júri. Pickton voltou para a fazenda. As desaparições continuaram. O detetive Kim Rosmo trabalhava na polícia de Vancouver em 1998. Ele havia desenvolvido uma técnica chamada geoperfil criminal, um método matemático para identificar onde um serial killer provavelmente vive com base nos locais dos crimes. Rosmo analisou os desaparecimentos do Downtown East Side e chegou a uma conclusão formal. Em outubro de 1998, ele apresentou um relatório à chefia da polícia afirmando que os dados indicavam a ação de um serial killer ativo. A chefia rejeitou o relatório. Sarah DeVries desapareceu em 14 de abril de 1998. Ela tinha 29 anos e escrevia poesia.
Sua família reportou o desaparecimento imediatamente. A polícia não abriu investigação prioritária. Serena Abotsway tinha 29 anos e era conhecida no Downtown East Side por sua personalidade agitada e extrovertida. Ela desapareceu em agosto de 2001. Antes de sumir, havia mencionado a amigos que frequentava festas numa fazenda nos arredores de Vancouver. Mona Wilson desapareceu em novembro de 2001. Ela tinha 26 anos. Era a 12ª mulher a desaparecer do Downtown East Side naquele ano. Elaine Allen, ativista comunitária local, mantinha uma lista manual com os nomes de todas as desaparecidas. A lista continuava crescendo. Em 5 de fevereiro de 2002, a polícia vai à fazenda Picton para executar um mandado de busca por armas ilegais. Não é uma investigação de homicídio, mas o que os agentes encontram muda tudo. Os agentes localizam um inalador de asma com o nome de Serena Abotsway. Ela estava desaparecida desde agosto de 2001. Junto ao inalador, há seringas e roupas femininas. Robert Picton é preso no mesmo dia. A escavação forense começa em março de 2002. Mais de 100 investigadores trabalham na propriedade de 6 hectares. A operação dura 2 anos. É uma das maiores cenas de crime da história do Canadá. Os restos de 33 mulheres são identificadas na fazenda. Parte do material biológico foi processado no moinho de carne da propriedade. Amostras de DNA confirmam as identidades, entre elas Mona Wilson e Sarah de Vries. Em janeiro de 2003, a polícia coloca um agente disfarçado na mesma cela de Picton. As conversas são gravadas. Picton confessa ser responsável por 49 mortes. Diz que queria chegar a 50, mas foi pego antes. O julgamento começa em janeiro de 2006. O promotor Mike Petrie apresenta 26 acusações de homicídio em primeiro grau. Para agilizar o processo, o juiz divide os casos. Picton responde primeiro pelas 6 acusações mais sólidas. Em 9 de dezembro de 2007, o júri condena Robert Picton por 6 homicídios em segundo grau. A sentença é de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. As famílias das vítimas choram na galeria. Em 2010, o governo da Colômbia Britânica inicia um inquérito público sobre o caso. O juiz Bruce Cohen documenta como alertas sobre um possível serial killer foram ignorados entre 1997 e 2002. As recomendações do relatório final, publicado em 2012, não resultam em mudanças estruturais na polícia. Robert Picton morre na prisão em 2024, levando consigo segredos sobre possíveis cúmplices e vítimas nunca identificadas. Mas a pergunta que assombra o Canadá permanece. Quantas mulheres poderiam ter sido salvas se a polícia tivesse ouvido os alertas desde 1997? O caso Picton não é apenas sobre um monstro, é sobre uma sociedade que decidiu que certas vidas não valiam a pena ser investigadas. Se este documentário trouxe à tona histórias que precisam ser lembradas, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal. Novos casos toda semana. A memória dessas mulheres depende de quem continua falando sobre elas.